Muito bem. Vamos então à nossa leitura. Ok. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os Não, não, espíritos. não, Não, não. não, É Não, João. essa não? lição de ambientação. É a página de ambientação. Ah, tá. Ah, tá. Porque alguém botou uma mensagem lá. Eu achei que era. Botou a questão do livro dos espíritos. Tá. É mensagem de ambientação, né? Isso, Conserva a coragem na luta, né? isso. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que, pelo fato de estar trabalhando perto bem É do pelo, próximo, é pelo, né? Porque tem pelo. um, pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É por engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Então, eu entendi que a gente tem que estar sempre, né, buscando a gratidão, né, tá trabalhando pelo próximo, né, tentando ajudar, né, nas dificuldades, né. Cada um tem um caminho a percorrer diferente, então cada um tem uma habilidade, então cabe a gente ajudar uns aos outros, né, e sermos gratos, né, pelo que a gente tem, pelas nossas habilidades e pela oportunidade de ajudar também, né? Obrigado, Oswaldo. Eu, nesse segundo parágrafo, que ele diz assim: há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que se os vençam. E aí eu lembro aquela figura que eu uso, né, da dor de dente. Né? Todos nós agora estamos com dor de dente. Qual é a pior dor de dente? É a minha, porque eu que sinto a dor, né? Eu não sei a do outro. A mesma coisa é aqui. Quando ela diz que há caminhos menos difíceis, depende do parâmetro, porque se ele é difícil para aquele que percorre, ele é difícil. Ele vai precisar que aquele se revista de esforço, de suor, assim como o outro. Aí eu fico pensando assim: será que o caminho que Jesus percorreu foi difícil? Para nós, muito. Mas será que para ele foi assim tão mais difícil do que qualquer um de nós nas nossas dificuldades? Por quê? Essa dificuldade ela é gradual à nossa condição. Jesus não viria passar por tudo aquilo se fosse possível, né, que ele falhasse, não colocaria em risco essa missão tão importante, né? E assim somos nós. Cada luta que cada um de nós desenvolve para vencer as suas próprias dificuldades é de uma dificuldade tamanha, porque sou eu que tenho que vencê-la, né? Ninguém vai fazer por mim. Então, a mensagem de Joana ela é assertiva, sim, né? Existem diferenças de complexidade, de dificuldade, de esforço, que é medido a cada um de nós. Mas, segundo a condição de cada um, ela é tão importante quanto qualquer outra, porque ela é a missão que nos foi reservada, a tarefa que nos foi reservada, né, para o nosso progresso. É mais ou menos mal comparando a história da dor de dente. É isso aí. Mais alguém? Destacava eu com um parágrafo. Quer dizer, pensa-se que pelo fato de estar trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrenta dificuldades ou obstáculos. E muitas pessoas acreditam nisso. E, às vezes nos veem palestrantes ou na rádio como se nós não tivéssemos nenhum problema, fôssemos espíritos puros, estivéssemos num estágio muito acima do padrão normal do planeta Terra. Né? Um ledo engano. Né? Esses obstáculos existem para todos nós. Então, não é porque estamos nesse trabalho que não temos que vencer os caminhos. Os caminhos terão que ser vencidos
cada um deles terão que ser vencidos. Verdade. Ok? Vamos à nossa prece, então, por favor. Então vamos estar com os nossos corações agradecidos pela possibilidade de estarmos aqui reunidos entre amigos queridos para estudar essa doutrina que nos dá rumos novos diuturnamente. Agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanha e que, na maioria das vezes, são eles que nos intuem nas nossas falas, nos nossos pensamentos e sentimentos. Muita gratidão, amigos queridos. Agradecer a Jesus, esse nosso amigo maior de todas as horas, por todas as possibilidades que temos e por todos os desafios que temos na vida. E, acima de tudo, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia. Gratidão, Senhor, por esses momentos onde podemos estar estudando essa doutrina bendita. Fica conosco, Senhor, e nos permita caminhar contigo e que dessa singela reunião possa espargir luzes para onde quer que haja o nosso irmão em desafios. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Eli. Eu que Vamos, agradeço. então, retomar nosso estudo da pergunta 804, que inicia o item desigualdade das aptidões. Ronald, então, por favor. Boa noite a todos. Desigualdade das aptidões. Pergunta 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. E mais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Ok. Então, a gente vê, né, que, primeiro, Deus não fez nenhuma preferência por A, B ou C. Ele nos criou todos iguais e nos deu as oportunidades. Aí está a igualdade, só. Agora, em cada oportunidade, cada um vai absorver, vai aproveitar da maneira que julgar melhor. Então, nós vamos ali, né, à medida do nosso esforço, do nosso querer, da nossa atenção, nós vamos buscando conhecimento aqui, outros ali, numa área de conhecimento X, outro na área de conhecimento Y. Desenvolvemos habilidades A, o outro desenvolve habilidade B. E assim nós vamos passando pelas experiências em cada encarnação, absorvendo esses conhecimentos. E a soma das habilidades de cada um de nós no momento planetário em que estamos faz com que nós, de forma conjunta, colaboremos naquele período em que estivemos juntos para o progresso da humanidade. Está dizendo aqui, cada um com a sua experiência, cada um com o seu aprendizado, vai colaborando. Não só fornecendo ao outro a oportunidade de aprender outros conhecimentos, desenvolver outras habilidades,
como também colaborando, né, para o adiantamento da sociedade, da humanidade, das ciências, né, e todas as outras áreas de conhecimento em que pudermos, né, desenvolver. Diga, Oswaldo. A minha dúvida é logo no comecinho, quando fala que Deus criou todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. Você, né, dependendo da pessoa, ela vive na faixa etária aí que pode de 60 até cento e poucos anos, né, atualmente. Mas a minha dúvida é mais relacionada ao pessoal da antiguidade, né? Porque eu lembro de ler o Velho Testamento, falou lá, Noé viveu 950 anos e diversos outros, né? Isaac, Abraão, esse pessoal aí do Velho Testamento, se for olhar, a idade deles é tudo centenários, né? Por que eu não sei se essas fontes, né, dessas Bíblias que eu li é legítimo ou não, mas teria alguma explicação pelo fato de, por exemplo, Noé viver 950 anos e hoje o pessoal viver na faixa de 100 anos? Primeiro que eu não acho que ele viveu esse tempo todo. Eu acho que a contabilidade dos anos era diferente, né? O Ah, calendário talvez fosse diferente na forma de contar a idade, né? Euzinho, ninguém me disse sim. nada. Eu acho, na minha percepção, acho que não existiria estrutura física para se viver de 900 e tantos anos, né? Mas eu não sei como era contado, né, o tempo anteriormente, né? Então É também não verdade. sei como isso foi estabelecido no momento que foi escrito. Não sei se houve ali algum tipo de intenção ou de forma de se escrever, ou na tradução se perdeu. Eu não sei, né? Eu só acho que, fisiologicamente, no corpo que nós temos, né, dificilmente alguém viveria tanto tempo assim, com aquela, com aquele desenvolvimento, com aquela vitalidade que é descrito lá, né? Então, se a tendência é o progresso, né, o progresso também alcançaria as condições de vitalidade para que nós pudéssemos aproveitar com mais qualidade o tempo em anos que estivermos aqui, né? Então, essa é a percepção que eu tenho, né? Porque, senão, quanto mais tempo nós tivéssemos encarnados, teoricamente, teríamos mais oportunidades, né, de aprender, de trabalhar as nossas dificuldades, né, e assim sairmos melhor de cada experiência. Então, se essa contagem fosse relevante, fosse de fato real, né, a explicação para a diminuição do tempo teria que ser associada também à nossa evolução, porque um espírito mais adiantado, teoricamente, precisa de menos tempo na vida física, né? Tanto que diz o Evangelho: se fosse um homem de bem, teria morrido. É, então, é como eu penso. Mas fica aberto aí para o pessoal. Diga, Valdemir. Só lembrar primeiro que esse período de contagem de tempo realmente não tem nada a ver com o nosso tempo de hoje. O mundo foi feito em 6 dias. Então, só para a gente e voltar lá no Gênesis. 6 dias são 6 períodos geológicos. De quantos milhões de anos, não sabe. Então, esse período era contado completamente diferente. E segundo, Oswaldo, acho que você fez uma confusão, uma pequena confusão ao interpretar esse texto. Cada um vive há mais ou menos tempo. Ele está falando do espírito. Pelo menos assim eu entendi, tá? Sim, Jesus foi formado muito primeiro do que eu. Então, naturalmente, eles têm bilhões de anos na minha frente, por conseguinte, está mais adiantado. Ah, tá. É Além o de... tempo. Seria o tempo total do espírito? É o tempo do espírito. Não Aí, da encarnação especificamente, né? não, não, não. não é fisicamente. É desde que ele foi criado. Nós fomos Ah, criados no momento X. A partir daí, começamos o nosso desenvolvimento. Tem espíritos que foram criados na minha frente. Assim como tem outros que
foram criados depois de mim. E é natural que tenhamos, que estejamos em degraus diferentes nessa situação. Assim eu entendi o texto. Acho que você fez uma ligeira confusão aí na interpretação. É isso mesmo. A ideia é essa. Oswaldo, fazendo a comparação, mesmo que você leve em consideração o tempo da encarnação, também é relevante nesse sentido. Por quê? Cada um de nós tem um planejamento reencarnatório que vai diferenciar em termos de tempo presente aqui na vida física, mas isso apenas conta na contabilidade total do espírito. Ok? Então, nós temos, de fato, como o Valdemir lembrou, o nosso tempo da criação até, né, o infinito, e que cada encarnação ela é um registro na contabilidade desse tempo. Né? Então, não é restrito à encarnação em si, e sim ao tempo de existência do espírito, que é variada. Por exemplo, hoje, nós que já estamos, né, na fase de um mundo de provas e expiações, Deus está criando o espírito agora. Né? Então, esse que Deus está criando agora ainda vai demorar muito até chegar à condição de habitar o mundo de provas e expiações. Então, é esse tempo diferente que ele está descrevendo aqui, o Valdemir trouxe muito bem. Ok? Tá bom, obrigado. Nada. Quem tinha levantado a mãozinha? Acho que foi o Pedro ou o Carlos. A Marcela Braga também. Marcelinha baixou a mão também. Fala, Marcela. Eu ia falar exatamente o que o Valdemir falou, né? Que eu havia entendido que era o tempo de criação do espírito, e não que era o tempo, quantos anos a gente vive em cada encarnação. É porque as pessoas, assim, várias pessoas com quem eu já conversei têm a ideia errada de que Deus pegou uma forma e criou todos os espíritos ao mesmo tempo, né? Então, muitas pessoas acham que Deus criou uma vez só e que não cria mais e que está lá agora descansando sem criar os espíritos. Verdade. Descansou no sexto dia, né? No sétimo dia. Descansou no sétimo dia. Essa é a ideia do tempo, desse período geológico que Kardec diz lá. Na Gênese, Kardec diz. No Livro dos Espíritos também, ele diz isso. Período geológico. Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. Foi 6. Né? São 6 períodos de milhões de anos. Aí. Podemos Então, seguir? Valdemir, Diga, tem Pedro. nós assistimos uma reportagem aí, sobre a divisão lá da África, né? Está ocorrendo uma formação de um novo continente. Então, para a gente ter essa ideia dos 6 dias que o Valdemir citou aí, a ciência está falando que isso não acontece assim de uma hora para outra, que vão levar pelo menos 9 milhões de anos. Então, a gente já tem uma ideia mais ou menos como é que a coisa se processa, né? É isso aí. É. Podemos seguir, pessoal? Vamos adiante. 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Ele poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Ok. Então, ele está dizendo aqui, né, que, primeiro, o conhecimento adquirido não se perde, a moral adquirida não se retrograda, né? Então, a gente que alcançou a paciência não vai vir numa reencarnação impaciente. Então, se você adquiriu a fraternidade como propósito, você não volta avarento, você não volta indiferente à dificuldade alheia, né? Porque são aquisições do espírito. Mas isso quando adquirido. Quando estamos em processo de aquisição, né, de construção, aí sim nós vamos tropeçando, porque ainda estamos construindo. Mas uma vez sedimentado tanto o conhecimento quanto a moralidade, aquilo não se perde mais. Beleza? Aí ele vem falar sobre a questão do invólucro. Agora, o invólucro físico, aí sim. Aí
pode ser dos mais variados, das mais variadas formas, defeitos ou beleza, porque também a forma será uma prova ou uma expiação ou uma missão, a depender daquilo que o espírito vem fazer, ou vem aprender, ou vem consolidar naquela encarnação. E aí, tanto que ele diz, né? Pode ser grosseira, pode ser. Não importa. Isso vai acabar uma hora. Vai chegar um momento que aquilo vai ficar. E nós, enquanto espírito, vamos nos libertar daquela forma. Mas o que nós levamos conosco? Quais foram os aprendizados, quais foram a sedimentação de virtudes, né, que nós levamos conosco? Isso é o que vai valer. Isso é que vai, de fato, nos tornar belos, entre aspas, na espiritualidade. É a grandeza da altivez moral, né? É aquilo que nós proporcionamos de bem ao próximo aqui nessa oportunidade. E isso é que vai fazer com que a gente tenha uma certa relevância no retorno à vida espiritual. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Alguém está com alguma dúvida, acrescentar algo? Então, vamos adiante. Tem uma nota aqui. Comentário. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens, ela não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Ele permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. É isso, perfeito. Aí está a lógica, e aí está a demonstração, né, da bondade, da misericórdia divina. Ele nos deixa ao nosso tempo, segundo a nossa vontade, o processo de crescimento espiritual. Então, ninguém é agraciado, ninguém é favorecido, ninguém foi criado já puro, ninguém já veio com todo o conhecimento e toda a moral. Todos passaram e continuam passando e continuarão passando pela fieira das encarnações, né? E, segundo o esforço de cada um, o progresso se dará. Não por dom, não por doação, não por nada que não seja exclusivamente o esforço para aquela aquisição. Diga, Angélica. Mauro, eu não sei se é dúvida, se eu tenho. Para a gente chegar no mundo superior, eu já devo ter passado por várias encarnações, muitas encarnações, e no meu entendimento, eu passei por diversas situações difíceis e que eu consegui vencê-las todas para eu chegar nesse mundo superior, não é? Porque eu já cheguei lá, assim, depurada, vamos dizer assim, o meu espírito foi depurado, certo? Relativamente. Aí, por que relativamente? Uma depuração relativa, dentro do grau em que você se encontrava, naquelas dificuldades, você deu um passo adiante, venceu aquelas dificuldades mais grosseiras e habilitou-se a estar em mundos que vão te oferecer outras experiências, de acordo com o grau da sua evolução. Então, quem viveu, né, lá no mundo o mundo primitivo, e todos nós vivemos, quais foram as experiências que precisaram ser vencidas lá atrás? Aquele mundo lá primitivo, ele tinha as condições para que aqueles que lá estavam vencessem aquele tipo de experiência, habilitando-os para, então, dar um passo na evolução e habitar um mundo de provas e expiações. Provas e expiações, sim. Né? Então, por isso que eu Venci falo que é aqui. relativo. Meu espírito venceu todas as provas e expiações. Eu vou para um mundo
superior, não é? Aquele que você Agora, estava. pois é, Superior mas aí àquele que você estava. como que eu volto a esse mundo inferior? Por que que meu espírito volta só para ensinar? Ué, não é muito, não? Ué, se você adquire, por Qual que exemplo, todos nós aqui, vamos lá, é? todos nós aqui estamos no mundo de provas e expiações. O que Uhum. que nós já aprendemos aqui? Fala aí, o que que Olha, nós já aprendemos? eu já aprendi que eu não devo ter orgulho, não é? Que eu devo ser benevolente, devo ter paciência, Ótimo. tolerância com o meu próximo. Isso Isso. assim, estou aprendendo, não digo que eu já estou praticando. Aprendemos a viver em sociedade, não Sim. é? Mas vamos supor que eu esteja 1000 em tudo isso aí. Ok, aí o que que você vai fazer? Lugar 1000. Você pode, em Uhum. vencendo todas as questões de um mundo de provas e expiações, você está Uhum. habilitado a estar no mundo de regeneração, beleza? Sim. Mas aí diz assim: olha, Angélica, existe lá um grupo, né, que precisa de esclarecimentos, esses que você já adquiriu, que você, como você falou, você está como nota 1000. Você Uhum. quer, você quer ir lá e ajudar esse pessoal? Como você já está mais adiantada, você vai entender assim: gostaria, né? Gostaria de ajudar os meus irmãos a vencerem aquilo que eu já venci. E Sim. aí você reencarna no mundo De provas e mais expiações. atrasado, Uhum. em que você vai fazer a diferença naquele período em que você esteve. Aí você vai ensinar uma série de coisas, vai estimular uma sociedade a se renovar em valores, em situações, em processos que você vai trazer e para eles é Uhum. novidade, Como ok? aconteceu com Bezerra de Menezes. Não, Bezerra de Menezes não reencarnou, ele está em espírito aqui, né? Porque ele Isso, podia ter ele ido para outro, pediu, não mas em pediu? espírito ele Isso, está aqui. Mas eu isso. posso reencarnar. Aí, no caso, eu não fico em espírito, mas eu reencarno num corpo nesse mundo inferior ao meu. É Sim, isso. O mas inferior aí é você não se o que eu torna inferior. atingi. Você não se Sim. torna inferior, porque você já se adiantou. Se a gente estudar, por isso que eu gosto, né, de estudar a antiguidade, eu gosto. Se a gente estudar lá o mundo pré-histórico, né, na época, né, que nós vivíamos nas cavernas e tudo mais, você vê que a humanidade teve saltos. Quais foram os elementos que deram os saltos? Primeiro, a manipulação do fogo, Uhum. não foi? Manipulação do Foi. fogo foi algo fantástico, porque além de ajudar na alimentação, ajudou na segurança, ajudou na sobrevivência, porque aquecia, principalmente na época do inverno, ajudou na fabricação de uma série de utensílios e também de armas, que ajudaram na caça e na defesa. Uhum. Então, mas quem trouxe isso se todo mundo abominava o fogo? Algum espírito Alguém. que já tinha Então, alguém conhecimento. encarnou num corpo, como ele disse ali na pergunta anterior, né? Num corpo ainda embrutecido, porém a Sim. alma já era bem mais adiantada do que Fluido. aqueles que lá estavam. Então, esse Uhum. trouxe o domínio do fogo. Outro depois trouxe a habilidade de fazer utensílios. Outro, e Uhum. assim foi. Outros trouxeram a ideia de organização em sociedade, que eles não tinham. E assim foi. Então, foram esses espíritos abnegados, mais adiantados que aquele grupo, e que optaram por ir lá e ajudar. O que Eu aconteceu entendi. conosco, né? Aqueles que estavam em capela, já Uhum. estavam em condição de pureza? Não. Tinham Não, mas era muitos um superior. problemas, muitos problemas. Mas era Mas, inteligente. então, Tinha um mas conhecimento. em ciência, tinham um Uhum. conhecimento mais longe, muito longe de adiantamento em relação a nós que estávamos aqui. E aí, nesse momento, o que Jesus fez? Vocês vão ter um probleminha para continuar aqui.
né? Vamos ajudar lá a acelerar o povinho lá, seus irmãos, né? Que já estão passando porque vocês já passaram. Vamos voltar lá e ajudar? E foi o que aconteceu. Eles vieram, formaram as grandes civilizações da antiguidade, que impulsionaram o adiantamento, né, daqueles que habitavam aqui o planeta Terra. Aqueles que conseguiram se reajustar, né, moralmente, conforme a promessa de Jesus, voltaram a reencarnar naqueles mundos. Aqueles que não conseguiram estão por aqui ainda. Pois é, mas aí quando você fala na história, a gente considera que, por exemplo, teve aquela época, a era lá no Egito, eles eram bem evoluídos intelectualmente, né? Nós não podemos negar isso, mas moralmente eles não tinham essa evolução, então eles estavam aqui para aprender, né? Para melhorar. A Grécia trouxe todo o conhecimento, essa cultura, né, que nós adquirimos pelos gregos, mas chegou num ponto que parece que essa evolução ela decaiu. Não decaiu. Com Lembra as que eu te falei? guerras, Não decaiu. Eles esse ainda não tinham. espírito. Não, não, Angélica. Eles ainda não tinham sedimentado no espírito aqueles valores. Se eles não, a ciência estava lá, beleza, aquele cara sabe de filosofia, sabe de astrologia, sabe de navegação, Sim, são conheciam tudo. ciências, beleza. Era necessário? Sim. Ainda é necessário? Sim. Mas as questões morais, eles ainda estavam em construção, por isso vieram para cá. E que ainda estão, né? E que ainda estão, porque a gente vê que a parte moral ela está sempre inferior, né? Por quê? A ciência, a intelectualidade. Sim. Por quê? Porque nós precisamos do conhecimento, primeiro, para entender o porquê eu preciso ser uma pessoa melhor moralmente. Se eu não tiver esse convencimento, por minha parte, pelo entendimento, eu não mudo, ninguém muda. Nós só vamos mudar se nós nos convencermos de que eu não devo fazer mal ao outro, de que eu não devo matar o outro, e que eu devo ser fraterno, se eu não me convencer disso, ninguém vai me convencer. E Pois é, aquilo mas que o quanto Prado tempo fala, nós né? estamos vivendo isso? A distância da cabeça para o coração é mais longa do que qualquer outro caminho. Entende? Então, o fato deles virem com esse conhecimento muito mais adiantado, ajudaram, claro que ajudou. Ajudou a nós, que estávamos muito atrasados, e ajudou a eles também, porque, sem dúvida, eles fizeram um bem muito grande. Mas as questões individuais, as questões morais individuais, cada um vai estar respondendo, Tá bom? entendeu? Então, no processo de construção, é aquilo que eu falei. Se nós ainda não somos convencidos de que eu não tenho que ficar prestando atenção na vida do outro, eu vou continuar prestando atenção na vida do outro. Vou continuar falando mal, sendo maledicente, porque eu não estou convencido, eu gosto disso, entendeu? Agora, no momento em que eu agora entendo e não quero mais ser fofoqueiro, não quero mais ser maledicente, não quero ser mais qualquer coisa. Eu mudo no dia seguinte? Não. Eu começo a frear esses impulsos em mim. E o freio faz com que, às vezes, eu tropece. Quantas vezes a gente ouve aqui, caramba, estou tanto tempo estudando a doutrina, não sei o quê, e ainda faço tal coisa. Mas por quê? Porque a gente está na fase de construção. Agora, no momento em que aquilo sedimentar em mim, aí, meu amigo, essa etapa já venci, vamos para a próxima. Quer dizer, eu estou vindo nessa construção desde aquelas eras, então, porque isso tudo nós já ouvimos no passado, não é? Quando você pega a filosofia de Sócrates, quem viveu lá na Grécia, vamos supor, espíritos que nós somos aqui, que de certo vivemos lá também, a gente já escutou isso tudo há quantos e quantos séculos, né? Então, é a resistência do espírito, que significa que eu também fui dessa maneira há muitos e muitas encarnações. Sim. Por isso que eu estou resistindo até hoje.
Exato. O Valdenir não conta a história lá da irmã que precisou de 3 encarnações para vencer o 9. ciúme. Hein? 9? 9. 9 encarnações para vencer o ciúme. E quem conta é Humberto de Campos. Então, 9 para vencer o ciúme. Quantas outras coisas ela ainda não tem que vencer? É assim. É assim, né? Ué. A velocidade depende da gente em querer. Mas eu entendi, esse mundo inferior aqui estava me confundindo muito, mas eu já entendi bem esse retrocesso da gente, não é um É retroceder, assim, retrocesso. o espírito não atrasa, o espírito não evolui, né? Eu vou para um mundo inferior ao que eu estava, mas na condição, talvez, de para ajudar aquele mundo, as Isso, pessoas que habitam aquele mundo. isso aí. É, Angélica, difícil. guardando as devidas proporções, é como se Hum. trocasse de roupa. Pega um rei, bota a roupa de mendigo nele. Ele não deixou de ser rei. Uhum. Só que ele não está vestindo não está com manto, não está com a coroa. Mas ele continua rei. Então, o espírito é o rei. Ele trocou de roupa, deixou um corpo bonito, pegou um corpo primitivo, lá, cabeludo, peludo, por causa do frio, não tem agasalho, mas ele continua com todo o conhecimento dele. Ele não anda para trás. Certo. Obrigada. Nada. Diga, Carlos. Pegando um pouquinho do gancho da Angélica, e até mesmo esse do Valdenir. Vamos supor que um irmão aí, nota 1000, como ela falou, né? Esteja aí 5 moradas à nossa frente aí. Né? Tá lá, pô, aí foi convocado a vir aqui nos ajudar. Veio, cumpriu a missão, ajudou, né? Beleza, voltou para lá. Ele pode fazer esse retorno novamente? Será que a gente tem conhecimento disso? Não, agora volta lá e ajuda em outra coisa. Por que eu pergunto isso? Porque se ele está cinco vezes à frente da gente, ele é menos material, né? Então ele Depende. ele tem que se tornar pegar o nosso invólucro, né, de mendigo, como o Valdemir deu exemplo, e vir de novo. Não seria isso para ele, não uma punição, mas vir mais de uma vez para fazer a mesma coisa, ou não? Ele Não, viria uma, agora vai você lá, vai outro. se ele veio Será que fazer ele a tem mesma conhecimento? coisa, é porque ele não fez direito aquilo que tinha que ser feito. Mas se fosse outra missão, agora você vai Mas se for outra em outro. missão, são outras condições. Olha, não teve o caso lá do Chico, que o Chico estava saindo, acho que de uma palestra do trabalho lá social, não lembro bem, junto com os amigos ali próximos a ele atravessa a rua para abraçar um mendigo. Né? E aí o pessoal ficou sem entender nada. O Chico foi lá, abraçou o mendigo, ficou lá, conversou um tempo com ele e tal, e aí voltou. Aí perguntaram, mas Chico, o que houve que você foi lá falar com aquele irmão lá, não sei o quê? Ele falou, eu fui atraído pela luz daquele irmão. Esta é a última encarnação dele neste planeta. Olha que coisa maravilhosa. Estava lá como mendigo. Então, a forma pouco importa. Nós temos que ver aquilo que habita a forma, né? Que podemos estar ali diante de espíritos. Jesus, gente, Jesus, maior espírito, né, do nosso planeta. Com certeza podemos afirmar isso. Ele não veio como filho de um carpinteiro, gente? Simples. Mas não era a forma que eu estava querendo me ater, não. Ele vir, cumprir aquele propósito, Ah, voltar para o planeta dele. sim. Não, para o Passou um tempo, planeta, não. para outra morada, para o mundo superior que ele esteja, né? Agora você volta lá e ajuda outro pessoal com outra coisa. Isso não seria como se fosse uma punição para aquele. Não, pelo Mesmo contrário. que a gente tenha Contrário, cara. decorado tudo, tem a nota 1000, igual a Angélica falou. Não, Carlos, Tem pelo nota 1000. contrário. Os espíritos superiores, eles querem fazer isso. Eles querem, porque eles já entenderam que é na prática do bem que eles vão continuar se adiantando. Ele vem com missão, não, Então, Mauro? não vem como punição, pelo contrário, vem como missão. Missão. Não, eu vou sim, mestre, vou sim. Mesmo que Vai seja ser um várias prazer. vezes.
É o Independente trabalho. Os espíritos dele. puros, né, ou até menos que os puros, né? Já na categoria dos bons, olha o Bezerra dando exemplo. Foi ofertado a ele, você pode habitar qualquer outro planeta. Ele falou, não, eu quero ficar aqui. Eu quero ajudar os meus... Enquanto tiver um espírito sofrendo neste mundo, eu quero estar aqui. Olha Eu como fico vendo muda. a dificuldade daquele espírito mais depurado em ter se tornado tão material como nós somos hoje. Então, ele voltar de novo, para mim, seria um sacrifício muito grande. Na minha Mas visão, né? não, mas a vida física é necessária, ué. A reencarnação é necessária. Estar no mundo físico é necessário. Até alcançarmos a pureza. Enquanto não alcançarmos a pureza, é necessário. Nós vamos ter que encarnar. Ponto. Esse não tem outro caminho. Por mais que a gente aprenda na espiritualidade, eu preciso reencarnar para testar isso. Já falei Entendi. o Mesmo exemplo ele sendo aqui mais do André depurado, né? Luiz. Já falei aqui Mesmo várias ele vezes o tendo exemplo do menos André matéria Luiz. do que nós, ele, independente disso, ele tem que vir. Tem que É. vir. Ele tem que Carlos, vir. só para a gente ter um exemplo, me permita, o Divaldo está dizendo que o Francisco de Assis está voltando para reencarnar no planeta Terra. É. E ele vem com muito prazer. Eu não sei se você leu um livro chamado 50 Anos Depois. Leu? Já Lembra da li. Célia? Ela fazia tudo aquilo em nome do amor, em nome do Cristo. E ela fez com prazer. Ela se entregou, se dedicou. Depois ela volta como Alcione, né? Lá no Renúncia. Ela vai voltando, quantas vezes for necessário. E eles fazem isso por amor. O Emmanuel chega a dizer que Jesus tinha 1 bilhão de anjos, se quisesse, para vir no lugar dele. Que todo mundo queria vir. Ele escolheu vir ele mesmo. Então, para eles, não é nenhum sacrifício. É muito pelo contrário. É uma grande satisfação poder servir. Para nós que ainda temos essa dificuldade de achar que é um grande sacrifício, né, ir no domingo lá no centro, ou fazer uma palestra de sei onde. Para eles, não. Para eles é um grande prazer poder servir. Então, não é nenhum sacrifício. Fique tranquilo quanto a isso. Diga, Marcela. Eu queria só complementar isso, dizendo que muitas vezes eles não recebem nem essa missão, eles pedem para vir mesmo, para poder ajudar aqueles queridos do coração dele que ainda não conseguiram chegar no mesmo lugar que eles. Então, eles vêm quantas vezes forem necessárias para levar esses irmãos junto com eles para o nível evolutivo que eles estão. Então, assim, não é uma missão e nem um sacrifício, é um pedido de chegar nesse lugar que eles gostariam de levar os seus queridos dos seus corações. Não No deixa livro de ser uma missão. Entre a terra e o céu, Marcela, tem uma situação dessa. Um espírito diz: eu estou há mais de 2000 anos esperando pelos meus. Então ele podia já estar num planeta, num mundo superior, e ele está há mais de 2000 anos esperando pelos amores dele, que se decidam a caminhar também. E com isso, enquanto isso, ele está trabalhando, servindo, amando. Mais uma vez, um livro lá do André Luiz que nos esclarece bastante sobre isso. Exatamente. E essa noção também dos nossos amores, né, ou dos nossos entes queridos, isso vai se ampliando na medida que a gente evolui. Né? Hoje a gente tem a restrição, meus amores quem são? São meus filhos, meu esposo. Aí a gente amplia para isso. Não, meus amores é o meu povo brasileiro. Não, meus amores é todo mundo que habita o planeta Terra. Meus amores é o universo. A gente vai aumentando isso com naturalidade à medida que nós vamos ganhando essa consciência de espíritos mais evoluídos, né? Superiores. A gente vai aumentando a dimensão dessa família e da importância que nós podemos ter para facilitar e aliviar a trajetória deles, né? É isso que fazem os espíritos superiores. Diga, Rosângela. Eu queria voltar lá naquele exemplo que você deu Uhum. do mendigo que o Chico, né, foi Isso. abraçar em função da luz.
E essa luz seria o quê? Ele seria um espírito superior? Que tipo de luz? A luz representa essa grandiosidade do espírito, né? Todos Mas, nós temos luz, né? Todos nós emitimos a nossa luz. Só que a potencialidade da luz que nós emitimos é proporcional à grandeza espiritual. Então, então, quer dizer que ele era um espírito mais evoluído. era um espírito evoluído, Com mais ou menos certeza. depende da referência, né? Era um É, espírito evoluído, que o Chico percebeu, né? E foi lá ter com ele, porque como é que ele ia perder essa oportunidade, né? De estar ali diante de mas, alguém que estava se despedindo ali, pelo menos em condições espirituais, de habitar o nosso mundo. Olha que coisa fantástica. sim, mas ele sendo um espírito evoluído, né, conforme aí a lição, Hum, esses espíritos evoluídos vêm, né, com algum tipo de missão, né, de ajuda, sim. né? E que tipo de ajuda esse mendigo, né, que assim, para o nosso entendimento, né, aqui, limitado, o mendigo é uma pessoa que, né, por algum motivo, está na rua ali À por... margem da sociedade. Sim, então, mas a margem da sociedade por quê? Então, Porque não tem trabalho, ou porque simplesmente se entregou, né? Eu estou tentando entender como um espírito superior, né, vem ajudar se ele não consegue nem se ajudar mas quem garante que ele aqui, não consegue se enquanto... ajudar? Qual é a Não, ajuda que você está buscando como referência, Rosângela? sim, Ajuda qualquer física? uma. Qualquer uma, espiritual, como Então, que ele ajuda? Como que ele ajuda? É isso que eu não estou então, conseguindo ele captar. ajuda, ele ajuda criando condições para que as pessoas possam aprender a fazer o bem. Ele é o laboratório para aquelas pessoas que passam por ele todo dia e são indiferentes trabalharem Hum, a indiferença. E precisa hum. ter grandeza para isso. Qual de nós escolheria uma prova dessa? Eu não conseguiria, Nem eu. entendeu? Então, Hum, os espíritos desapegados da materialidade fazem isso com mais naturalidade. Porque o que eles esperam não é nada que a matéria possa dar, e sim o que a vivência e as experiências espirituais irão lhe proporcionar. Ok? Então, a gente precisa, e a doutrina espírita nos dá isso, mudar o nosso olhar em relação às experiências humanas. Coitado, ali está um miserável. Olha lá o exemplo de Lázaro, né? Comendo as migalhas do que caía da mesa do rei. E quem foi ele quando esteve na espiritualidade? Muito mais evoluído que o próprio rei. Tanto que o rei pediu, né, que ele pudesse pingar um pouco da água lá para descedentar a ele próprio. Então, veja como. E aí a beleza da doutrina espírita, né? Ela nos abre a visão e o entendimento justamente para que a gente não fique preso àquilo que a gente vê, que os olhos físicos nos mostram. E aí, abrindo, então, essa perspectiva, a gente entende como pode um espírito, né, com tamanha grandeza, estar hoje vivendo uma experiência, por exemplo, na mendicância. Mas ele foi preguiçoso. Não, às vezes a condição do planejamento levou ele a isso. Às vezes foi abandonado desde pequeno, os pais morreram, ficou ali numa sociedade que precisava exercitar a caridade, a fraternidade, né? A indulgência, e ele foi um laboratório. Quem aproveitou conseguiu dar um passo adiante. Quem não aproveitou é recorrente nessa dificuldade que a Angélica trouxe lá na conversa dela e que não avançou naquele quesito. E ele vai voltar para viver de novo. Olha o caso lá da nossa irmã Aparecida.
Não voltou 3 encarnações para tentar fazer a mesma coisa que o Carlos falou? Então é isso. A gente não tem como, não deve fazer esse julgamento, né? Ah, ali está uma pessoa que está vivendo, passando a encarnação de forma inútil. Não. Mesmo nossos irmãos com dificuldades motoras, cognitivas, ninguém está aqui perdendo tempo. Muitas das vezes eles vêm com a limitação porque precisam ou escolhem para que aqueles que vão conviver com ele possam ter o laboratório necessário para trabalhar as suas próprias dificuldades. Olhe lá, de novo, o cego de nascença. Está lá nos milagres de Jesus, nos milagres do Evangelho. Ele fez o erro ou os pais erraram para que ele pudesse vir cego? Jesus falou o quê? Nem ele, nem os pais erraram. Ele escolheu, ele aceitou vir cego para que o Filho do Homem desse o testemunho. Ok? Então, como a doutrina não tem receita de bolo, cada caso tem que ser visto per si. Porque é nessa individualidade das necessidades e das oportunidades que a gente vai entender o contexto. Tudo bem? Sim, sim. Diga, Carol. Eu não... Deixa eu ver se eu entendi bem, queria que vocês me ajudassem. O que eu compreendo de tudo isso que a gente debateu nesse momento é que esses espíritos mais evoluídos, ao retornarem numa encarnação por onde eles já superaram, onde eles já estão nota 1000, tá? Eu acho que a maioria das coisas que afetam a gente, que incomodam a gente, que aprisionam, que apaixonam a gente, eu acho que essas questões, e coisas e questões, e sensações, sentimentos, eu não sei muito bem como nomear, elas não afetam essas pessoas como afetam a gente. Talvez por isso a gente tenha uma certa dificuldade de compreender, né? E a gente entenda como se esses espíritos estivessem retrocedendo, mas eles não estão retrocedendo, eles estão vindo aqui para ajudar a gente e não serão afetados pelas mesmas questões e coisas que nos afetam. É isso? Sim, porque ele já venceu. Aquilo que ele já venceu não lhe afeta mais, ok? Porque ele já superou. Quantas pessoas a gente olha assim, meu Deus, como é que a pessoa pode passar por isso tudo com tanta serenidade, né? E a gente fala assim, eu não teria condição. Por que ela O passou? próprio irmão que estava na rua, do Chico. Exatamente. Talvez a gente se doesse mais da condição dele do que ele realmente se doía. Exato. Então, olha o caso da Joana, né? Por que a Joana tem esse viés tão forte na área da psicologia, da família? Porque ela viveu esse drama, gente. Ela queria abandonar a família lá para seguir Jesus. Ela estava literalmente com um balde transbordando daquela situação que ela era imposta na vivência familiar, na convivência. E ela falou: Jesus, eu vou abandonar e vou seguir você. E Jesus, negativo. Quer me seguir? Me segue lá. Vive meus exemplos lá. E para outros ele falou: larga tudo e me segue. Então, cada um de acordo com a sua necessidade, com o seu momento. Nós temos essa dificuldade, eu reconheço, nós temos essa dificuldade de individualizar o contexto. É mais fácil para a gente ter uma visão global. Ah, todo mundo é assim, então entendi. Não. Para Deus, não é assim. Cada um de nós é um universo à parte. Universo de experiências, de aprendizados, de dificuldades, de erros e acertos. E é isso que vai fazendo a gente caminhar de forma distinta um do outro, mas todos para o mesmo objetivo. Entende? Então, quando alguém vem ou por prova, ou por expiação, ou por missão, o comportamento desse alguém
a depender de cada situação dessa, é diferente. Se eu venho por expiação, muitas das vezes a gente vê a revolta da pessoa que está passando por aquele quadro. Se eu venho por missão, a gente vê uma resignação. A gente vê alguém como se ela estivesse acima daquela dificuldade que ela está vivendo. Como se aquilo não fosse relevante para ela. Não perturba ela. Entende? Então, é muito diferente. E nós temos 3 estágios, 3 possibilidades. Expiação, prova, quando eu peço, e missão, quando eu aceito o compromisso. Entende? Então, expiação é imposto, ok? As expiações são impostas. A prova é escolha. E a missão é a aceitação da tarefa. Porque já alcançamos essa condição. Olha o caso de Kardec, quando foram escolher aquele que viria a ser o codificador. Tem lá um diálogo, o Valdemir que sabe bem onde estão essas obras. Né? Eu não lembro onde tem esse texto, mas tem esse texto. Tá? Cartas e Crônicas do Humberto de Campos. A Kardec e Napoleão. Napoleão. O título da mensagem. Isso. Se vocês lerem lá, vocês vão ver. Kardec não levantou a mãozinha. Estava lá um montão de gente, né? Jesus ia escolher um. Quem é voluntário? Não, Jesus chamou, vem cá. Essa é a missão para você. E ele reconhece a dificuldade, né? Mas aceita. Ele era um espírito gabaritado, senão Jesus não daria a ele essa tarefa. Mesmo assim, olha como é que são as coisas. Mesmo assim, Jesus, sabedor da potencialidade que Kardec tinha para desenvolver a tarefa bem realizada, ele vem com a missão, mas ele manda outros, porque a missão era muito mais importante. Se ele, porventura, escorregasse lá, né, e não desse conta do recado, outros assumiriam e levariam adiante. Então, veja como são as coisas. Mesmo os espíritos mais adiantados, né, eles ainda precisam desse amparo, porque não chegaram à condição de puros ainda, né? Questão na matéria, né? Exato. Entendeu como é que é o negócio? Sim, eu entendi. Mas daí eu te pergunto outra coisa. Então, a questão a lei da igualdade, ela é. Calma aí, eu vou perguntar e depois a gente arruma a pergunta, tá? A lei da igualdade, ela se aplica no surgimento do espírito, que são todos criados simples e ignorantes, não é isso? E ela volta a se aplicar novamente nas oportunidades. Mas as oportunidades não são iguais para todos. Nas reencarnações, elas são proporcionais a igualdade está. A igualdade está na forma de você ser criado e nas oportunidades reencarnatórias. Ou seja, a reencarnação, o processo pelo qual todos passarão, é a reencarnação. Isso é igualdade. A forma como Deus cria, isso é igualdade. Ok? E a forma como você passa para o próximo mundo. Tem que estar todos ali mais ou menos no mesmo, numa certa igualdade. Individualidade. A única regra geral é que será de acordo com o merecimento. Isso está na regra. Essa é a regra geral. Ok? Deus cria todos simples e ignorantes. Isso é igual para todo mundo. Todos terão que passar pela fieira das reencarnações até alcançar a condição de pureza. É regra para todo mundo. Ok? E a condição para que você mude de estágio é a evolução que você adquiriu. Ok? É isso, a regra é essa. Se eu não me empenho, se eu não me empenho, eu não me adianto na mesma velocidade do outro que se empenha. Essa é a regra. Sim. Entendeu?
Sim, mas para você pular de mundo, você precisa ter um certo nível de intelectualidade e de moralidade. Não Sim, importa se você conseguiu em 3 reencarnações ou em não importa. 15.000 reencarnações, estou chutando. Sim, não Isso é importa. indiferente. É Então, mas aí indiferente. volta a ter a igualdade. Você precisa ter um certo nível de moralidade, um nível X de moralidade e um nível X de intelectualidade. Você precisa Entendeu? alcançar aquela condição. A condição é que vai te proporcionar mudar de estágio, ok? Como aconteceu com Bezerra, exatamente. Nessa aí, na última encarnação, ele alcançou essa condição moral, de amor, né? Para habilitá-lo a viver em mundos mais adiantados. Aí o que ele fez? Ele pediu que ele pudesse permanecer aqui. Mas isso tornou ele inferior? Não. Ele continua habilitado. E na tarefa que ele desenvolve, mesmo na espiritualidade, continua sendo cada vez mais habilitado. Quando ele precisar, né, de uma experiência reencarnatória que venha contribuir para o adiantamento dele, muito provavelmente não será aqui no nosso planeta, ou se for, será em missão. Ok? Ok. Diga, Ronald. Sobre exatamente isso que você falou agora. Que tem espíritos que ainda não vão chegar a esse ponto de precisar reencarnar, mas eles continuam trabalhando em prol da humanidade. Tem o ministro Clarencio, o espiritualista, outros, né? São espíritos bem mais adiantados, estão aí, né? Nos socorrendo, amparando, até que chegue a hora, como você bem lembrou, esse exemplo do Dr. Bezerra, que ele precise reencarnar para, mas talvez não venham mais para esse planeta, venham para um outro mais evoluído. Ou eu estou errado? Então, gente, olha só. Tudo depende. Tá Nós bom? acabamos falando lá com o exemplo que a Angélica deu. O Bezerra, em relação ao nosso planeta, estaria dispensado. Olha só, você pode habitar outros mundos. Beleza? Mas ele pediu, não, mas eu quero ajudar, continuar ajudando meus irmãos. Beleza. Então foi dada essa oportunidade a ele. Ele está lá trabalhando, continua nos ajudando, continua. Beleza, show de bola. Ô, Bezerra, você precisa dar continuidade ao seu processo de evolução, meu amigo. Você não chegou no final da linha, não. Ok. Como eu vou fazer isso? Olha, você pode reencarnar no mundo K, né? E lá você vai viver as experiências que aquele mundo vai te proporcionar. Mas você também pode, diante da sua vontade de ajudar esse planeta, vai em missão, vai em missão. Por exemplo, cai lá na Palestina e trabalha para pacificar aquele povo. Não é um tremendo de uma missão? E é aqui. Sim. E é aqui. Ah, mas no outro mundo você não vai ter esse tipo de dificuldade. As dificuldades serão outras. Acabamos de falar aqui na lição de preparo, de ambientação. Entende? Então, sempre o grau de responsabilidade ele aumenta. Claro, muito se dará a quem muito recebeu, muito se pedirá, não é? Então, é assim que funciona, pessoal. Quando a gente vê aqui encarnar um espírito dessa magnitude, é alguém que está em missão também para ele no adiantamento. A gente fala de Jesus. Jesus, a gente fala sempre disso aqui. A posição de Jesus na condição dos puros, será que ele é o mais puro dos puros? Ou será que ele está ali no meio? Ou será que ele está iniciando na condição de puro? Então, a tarefa que ele veio desempenhar no nosso planeta, não só na formação
do planeta, na constituição, em todos os aspectos, e também no exemplo moral, será que isso não contribuiu para que ele, na condição de puro, se eleve ainda mais? Eu creio que sim, porque não foi pouca coisa. E aqueles que estão governando a nossa galáxia, será que eles não estão na condição de puros, mais elevados que o próprio Cristo? Então, essas coisas a gente precisa juntar lá com o CRA, pessoal. Se o progresso não termina, senão nós chegaríamos à condição de Deus, e isso não vai acontecer para ninguém, nós temos que estar sempre aprendendo alguma coisa nova, nos capacitando para algo maior. Então, esse é o raciocínio que naturalmente nos leva a entender essa complexidade das coisas, né? Então, nosso mundo é um grande laboratório, cheio de experiências, de oportunidades de aprendizado. Todos nós que aqui estamos diante delas. Cada um de nós vai aproveitar de acordo com o seu momento, a sua forma de ver, o seu esforço, o seu querer. Ok. Quando terminar a experiência, vamos fazer um balanço. Eu ia falar aqui do exemplo do André Luiz. André Luiz saiu daqui em maus lençóis, né? Chegou, padeceu lá na condição da consciência dele, depois chegou no nosso lar, foi recolhido graças ao que a mãe dele trabalhou para isso. Depois ele foi aprendendo, aí ele foi mudando a forma de entendimento e se transformou nesse trabalhador fantástico. Ok. Mas isso tornou ele um espírito da categoria dos bons? Não. Ele continua um espírito de terceira ordem, com muito conhecimento, com muita renovação de entendimento. Isso eu concordo. Agora, vamos ver quando ele reencarnar. Quando ele reencarnar, aí ele vai experimentar aquilo que ele sedimentou, aquilo que se transformou patrimônio dele, e aquilo que ele ainda está em construção, e aquilo que ele não venceu. Emmanuel falou: orem por mim, porque eu posso falhar. Ora, se Emmanuel pode falhar nessa encarnação, ele vai viver uma experiência que para ele vai ser difícil. Não vai ser molezinha. Aqui. Então, significa que este mundo ainda é importante para Emmanuel. Entenderam, pessoal, como é que é o negócio? É isso. Então, isso eu acho que nos ajuda bastante a nos confortar, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas comentando: ah, meu Deus, como é que pode? Eu já estudei tanto a doutrina espírita e ainda me vejo fazendo essas coisas. Gente. O nosso mundo ainda é laboratório para Emmanuel. Imagine para a gente. Diga, Pedrão. Emmanuel fala, eu não estou conseguindo me lembrar o título do livro agora, mas o Emmanuel fala que Jesus faz parte de um conselho, de uma pleiade de espíritos superiores que ele faz parte. E que ele, né, fez aí, é o co-criador do planeta Terra. É isso aí. Eu não sei o nome do livro, eu acho que o Valdenico sabe qual é o livro aí. A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, exatamente. É isso aí. Eu acredito nisso, sim. Na Gênese fala sobre isso, né? As responsabilidades dos espíritos à medida da sua gradação, né? Evolutiva. Mauro, Ok. Oi. Mauro. Oi. Então, quando eu estiver lá com os anjinhos tocando a harpa ao meu redor, eu posso ouvir do alto-falante: Angélica, desce. Tem serviço, né? Com certeza. Olha, eu vou te dizer, quando você chegar nessa condição, você vai dizer assim: não quero anjinho tocando harpa aqui, me dá um trabalho aí, por favor. Tá Ai, ai. bom. Ó, paramos aqui então, pessoal.
na pergunta 806. Ok? Desigualdades sociais. Vamos continuar nessa temática, e aí a gente vai entender bem tudo isso que nós discutimos aqui. Mauro, mais uma coisinha, por favor. Ler o livro também, uma sugestão de leitura do livro Amanhecer de uma Nova Era, em que os espíritos vindos de Alcione são espíritos superiores, que vêm com a finalidade de auxiliar aqui no desenvolvimento do planeta Terra. Tá aí. Leitura tem muito, né, pessoal? Tem bastante obra interessante, e é uma das coisas que a gente tem que buscar, né? Porque o conhecimento, ele vem dessa busca, né? Seja por leitura, seja por palestra, seja por uma série de coisas, mas não há como fugir disso. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer mais essa noite em que estivemos reunidos, agradecer pelo restabelecimento da nossa irmã Rita, agradecer a misericórdia e a bondade de Jesus por todos nós, porque Ele nos ouve, Ele nos ampara, Ele nos embala nos momentos mais difíceis. E assim, Jesus amigo, te agradecemos por esta oportunidade em que escolhemos aqui estar em teu nome, para aprendermos um pouco mais das tuas lições, dos teus exemplos, por este Consolador maravilhoso que tu nos prometeste e nos entregaste. Ajuda-nos, Jesus, a compreendê-lo profundamente e a vivenciá-lo em nossos pensamentos, palavras e ações, assim nos aproximando um pouco mais de ti. Que a tua paz permaneça em nós e que nós possamos ter o ânimo renovado e que a cada dia novo possamos exercitá-los junto aos nossos irmãos. Despede-nos em paz, Senhor, graças a Deus. Um beijo, pessoal, uma boa semana e amanhã estaremos aqui de novo. Boa noite a todos. Beijo. Graças a Tchau. Deus. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.